vai estar aqui agora estreando com o nosso painel Comunicação Efetiva. Como o Carlos bem colocou, né, além de mim, vamos contar aqui com a presença do Vanderlei Filho, do Sistema Jangadeiro. Vamos também contar aqui com a Silvinha Góes, que ela é assessora de comunicação e jornalista. E o prefeito. Bom dia, prefeito, como é que está? Bom está dia. Aqui no nosso estúdio. Bom dia a todos, né, todos os internautas que estão aí já interagindo. Bom dia a você, Mônica, bom dia ao Carlos, bom dia ao Vanderlei, a Silva Góes, enfim, a todos que vão fazer parte, né, desse momento muito rico e de grande importância, com certeza, não só para os gestores, mas para todos que nos assistem e que vão compartilhar isso no futuro. Maravilha, muito obrigada, prefeito. Vanderlei, bom dia. Dá aqui um bom dia aqui para o Vanderlei. Vamos colocando aqui na tela. Vanderlei, seu microfone. Pronto, bom dia, Mônica, bom dia, Carlos, prefeito Simão, Silvia Góes, a todos que acompanham aqui esse evento. É uma satisfação. Eu agradeço já o convite, desde já o convite, e a expectativa é a melhor possível. Maravilha. Silvia Góes, bom dia. Vou aqui verificar o vídeo. Oi, Silvia. A transmissão acho que está um pouquinho ruim. Dá um alô, Silvia. A transmissão está um pouquinho ruim, mas vai melhorando e aí a produção vai me avisando, né? Estou ouvindo? Agora está perfeito. Olá, bom dia. Bom dia, Silvia. É só a transmissão que está um pouquinho ruim, Silvinha. Faz parte agora, né? Faz parte. Com eventos presenciais, né? Tem o trânsito, tem o tempo pronto, Silvia. Alô? Com a transmissão digital é assim mesmo. Está ouvindo? Aqui Tá, estamos sim. Silvinha, eu acho que talvez seja melhor você sair e entrar novamente. Estão me ouvindo direito? Sim. O áudio tá bom. O áudio está ok. Ok, eu já saí. Produção, ajudem aí, por favor, Silvia. Olha, deu certo. Tá. Volta pelo 4G, ou então Wi-Fi. A gente melhor, vai aprendendo. Aprendizados. É melhor sair e voltar. Eu vou até compartilhar aqui. Gente, então, assim, enquanto a Silvinha aí se conecta, a Silvia é uma grande jornalista e trabalha no setor público já há bastante tempo e é uma companheira aí de muitas jornadas. Bem, me reapresentando, né, porque até então eu estava sendo a apresentadora, né, vou continuar com vocês até sexta-feira, mas me reapresentando, por que a gente pensou neste painel de comunicação efetiva? Porque, assim, eu trabalho já há algum tempo, não só na área pública, mas também na área particular, eu sou personal branding, ou seja, especialista em trabalhar a marca pessoal, né, ou seja, ajudar pessoas a divulgarem os seus propósitos por meio de estratégias de marketing e comunicação para que realmente sejam bem-sucedidas e alcancem os seus propósitos, tanto pessoais, do ponto de vista profissionais, como também, né, em relação às suas empresas, aos seus projetos de negócios, tá? Então, ao longo desse tempo, a gente vem acompanhando diversos profissionais políticos em suas diversas escalas, empresários, governantes, presidentes, gestores, e a gente vem percebendo o quanto que a comunicação, lógico, vem comprovando, né? O quanto que a comunicação, ela faz todo sentido quando você é autêntico e você é coerente com a mensagem que você quer passar, isso causa um impacto. Por exemplo, no caso da política, um grande impacto são o quê? São as eleições, as reeleições, né? Porque comprovam que realmente você foi o escolhido, você realmente, de acordo com os eleitores, é a pessoa certa para governar, né? Seja o seu município, governo, enfim, país, enfim. Então, por conta disso, a gente resolveu criar um painel para falar um pouco mais sobre a importância de não se comunicar apenas para se ganhar a eleição, mas sim
como é importante se comunicar ao longo de toda a sua gestão, porque no caso da gestão pública, além da comunicação ser importante, a comunicação também quer dizer transparência nos atos, quer dizer prestação de serviço. Então, a gente quer passar e a gente vai buscar passar essa mensagem para vocês em relação à importância da comunicação, ela acontecer não só no processo eleitoral, mas começar a partir do dia 1º de janeiro de 2021, ou um pouco antes, né, porque aí já tem os anúncios de equipes, de governo, enfim, até o último dia do mandato. Realmente ser transparente, ser coerente, realmente gerar esse relacionamento, porque política também é muito brilho no olhar, é muito paixão, e realmente os eleitores, eles querem estar próximos de você, prefeito, de você, prefeita, e saber que pode se comunicar assim de maneira direta, e saber que você está prestando contas, e você realmente valoriza a comunicação e o marketing, não apenas para estratégias que a gente chama estratégias fakes, só para ganhar algo, e sim para prestar algo. Então é isso que eu venho trabalhando ao longo desse tempo. Além de mim, a gente tem a Inspira Comunicação, que inclusive tem a honra de fazer a assessoria de imprensa aqui deste projeto maravilhoso, que é a Semana do Prefeito, e a gente sim, a gente comprova, a gente todos os dias está ao lado de gestores, né, e destacando com eles a importância de uma comunicação efetiva. E para isso, realmente, assim, eu e o Carlos, a gente fez uma curadoria fantástica, contando com esses profissionais de peso, para a gente conversar sobre isso. E aí eu lanço a pergunta, gente, tanto, né, para o prefeito Simão, como para o Vanderlei, já a Silvinha também entra novamente, que é o quê? A pergunta é, para você, o que é uma comunicação efetiva dentro da política? Para vocês, o que é isso? Qual é a importância disso? Eu já discorri um pouquinho sobre como eu penso, mas para você, prefeito, o que é uma comunicação efetiva, de fato? O Silvinha, pronto, voltou? Vamos mais. Bem, Mônica, a comunicação, pelo menos o que eu tenho, que eu considero que realmente é de grande importância, porque para mim, por exemplo, sempre fez uma grande diferença, né, entre o gestor e os munícipes, né, as pessoas do meu município, sempre comunicando. E essa comunicação, ela tem que existir, ela tem que ser realmente, todos os gestores têm que saber a importância dessa comunicação. A comunicação entre não só o gestor, mas também toda a estrutura do município. Você comunicar, você passar tudo, todas as ações, todos os momentos, todos, enfim, a cada minuto você tem que estar passando. Eu sempre criei no começo, até um pouco interessante isso, porque eu tinha meio que um receio, certo? De falar em microfone, de realmente ter esse costume, mas sempre gostava de postagem, né? Postagem no Facebook, e fui começando, e quando saí candidato a prefeito, já usei bastante, em 2012, as redes sociais, a comunicação, enfim. Então, acho que isso realmente fez a diferença no contexto desses 8 anos. Fui aumentando e as pessoas foram também interagindo, certo? Começando e a população também começou. Eu sempre vim acompanhando a evolução da comunicação dentro do município e fazendo o que nós tínhamos, usando todos os meios que nós tínhamos no município. Rádios, internet, Facebook, depois veio o Instagram, né? O Facebook já foi, realmente é o carro-chefe lá no nosso município, porque tem uma grande audiência. Eu falo aqui, eu sempre gosto de fazer as transmissões ao vivo, estou aqui em qualquer setor, em qualquer órgão, e eu sempre aqui na frente do órgão, eu pego o meu celular e faço aqui, estou nesse momento, tal, em local tal, ou no ministério, ou em Brasília. Sempre eu criei uma cultura lá, interessante, que eu montei uma equipe, né? Uma equipe de comunicação, e a gente sempre criou uma cultura de estar todos os dias comunicando com a população, prestando contas também, porque isso também é prestação de conta. O que é que o prefeito está fazendo? Sim, ele não está no município, mas ele está fazendo o quê? Está fazendo algo por nós, né? Então, às vezes as pessoas também, devido não ter essa comunicação, acaba que o prefeito fica com
com momentos difíceis, porque a população não sabe, o prefeito está em Brasília, está em Fortaleza, mas sim, está fazendo o quê, né? Então é importante isso. Então, todos os dias a gente criou uma cultura de ter matérias para mostrar para a população. Estou aqui agindo dessa forma, conseguindo algo, buscando algo, ainda não consegui, mas estou aqui mais uma vez, outra vez, até conseguir. Então, eu sempre fui até meio que tido como, em alguns órgãos, como prefeito Pidão, certo? Já veio esse nome, prefeito Pidão, mas assim, eu sou Pidão mesmo, porque eu fui atrás e fui buscar o que eu tinha de recursos e atrás do meu objetivo, né? Que era realmente fazer a mudança visual, efetiva e melhorar a vida do povo do meu município. Esse era o meu objetivo. E estou prefeito, mas realmente sou administrador de empresa, né? E coloquei também isso na gestão pública, tanto administrar como também fazer a política. E isso não é fácil, porque você muitas vezes, às vezes é interpretado de alguma forma que algumas pessoas querem só a política e poucas querem um administrador, né? Mas você tem que fazer. Então, eu tratei a prefeitura, hoje a gente é reconhecido, pela comunicação também e também pela forma de fazer a gestão com responsabilidade. Parabéns, prefeito, é isso aí, né? E foi muito difícil para o senhor implantar essa rotina de comunicação? No início, sim. Como eu repito aqui e puxo um pouco do assunto. Como eu disse, eu tinha até receio de microfone. Para mim, eu sempre tive um sonho. Meu pai foi prefeito, minha mãe foi prefeita, certo? E já vem da família, as raízes. E eu sempre, empresário, administrador de empresa, mas eu tinha esse sonho desde criança. Eu nasci, me criei vendo ali a política dentro da minha casa, e eu disse, um dia eu vou ser prefeito. E assim eu me candidatei, né, em 2012, mas eu tinha um probleminha, que era grande, que depois foi quebrado, que era, eu tinha um receio em falar em microfone. Rapaz, o que é que eu vou falar, né, no microfone? Realmente eu pensava dentro de mim, eu não tenho costume e tal. Mas fui candidato e a vontade de vencer e o objetivo de trabalhar pelo município era muito maior do que essa retração que tinha dessa parte de microfone, de comunicação, de rede social, de rádio, de TV e tudo. Então, eu quebrei isso na rotina. Comecei a campanha em 2012, e dentro da própria campanha, fui quebrando. Era a campanha mais longa, né? Então, naquele tempo, acho que foi a última campanha de 90 dias, realmente. Então, foram 90, antes mesmo, já na pré-campanha, já começando, já tentando quebrar aquilo ali, me trabalhando dentro e treinando, muitas vezes só, certo? Até olhando mesmo para o espelho e treinando, o que é que eu vou falar hoje? Então, eu treinava, eu mesmo treinava, colocava aqui um rascunhozinho e começava a treinar. E assim foi melhorando. E montei uma equipe, que realmente é uma equipe totalmente nova, uma equipe que não tinha ligação nenhuma com comunicação. Então, para todo mundo foi novo, mas a gente, muitas vezes, uma equipe nova é ruim, mas ao mesmo tempo você molda de acordo com o seu jeito, né? Então, fui pegando esse jeito, moldando a equipe, cobrando sempre, todos os dias. Ei, não saiu matéria hoje? Aí amanhã eu já estava cobrando no grupo. Ei, por que não saiu matéria ontem? Sim, aí não tem nada, o município não fez nada. Então, sempre foi assim, todos os dias. Quem está me assistindo aí, um abraço para a equipe de comunicação, da nossa equipe do município, que realmente é uma equipe muito boa e que sabe o que eu estou dizendo. Realmente sempre fui assim. E até tem horas que bem cobrando mesmo a equipe, dizendo que cada um tem que fazer sua parte. Então, nós temos um que tem que ter rádio. Então, criamos programa de rádio, desde o início. Programa semanal de rádios, as 2 rádios que tem dentro do município, Governo em Ação. Então, todos os sábados, a gente criou esse programa, que é 30 minutos, e
as ações da semana no município são resumidas nesse programa Governo e Ação. Então, todas as semanas criamos, além da rotina diária, a gente criava um resumo semanal, certo? Aí saía o resumo semanal, que era a edição desse programa também em texto para a gente divulgar. E passei a aderir, né, a ser colocado em vários grupos de meio político do Estado, e a gente começou, eu sempre fui, inclusive, elogiado pelos governadores. Na época que eu entrei, o governador era o Cid Gomes, e sempre que eu encontrava com ele, ele dizia: prefeito, de onde é a sua comunicação? Ele dizia: de onde é a sua comunicação? Eu dizia: é uma equipe que eu formei, governador. Ele disse: não, porque é uma comunicação muito, muito boa, todo dia eu recebo coisa sua e tal, e o governador, né, recebendo, porque a gente criou as listas de transmissão, começou a realmente fazer, e de lá para cá aí o governador Camilo também, do mesmo jeito, quando passou, todos ficavam admirados, porque é um município pequeno, né, um município de pequeno porte, município de Oroz, apenas 21 mil habitantes. Um abraço aí para todo mundo aí de Oroz, né, que está nos assistindo. Então aqui eu estou vendo que ali já está tendo... Já está a movimentação aqui no chat. Já está a movimentação, a gente tem que deixa aqui também meu abraço e meus agradecimentos, né, ao povo da minha terra, essa querida Oroz, que realmente tem feito a diferença. As pessoas têm feito a diferença, né? Não foi só eu, não, porque realmente a gestão, ninguém trabalha sozinho, né? Tem que ter uma equipe, e essa equipe também tem que ter pessoas, e o povo também. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, por isso que eu realmente agradeço ao povo e vejo aí as pessoas interagindo, e fico muito, muito agradecido com o sentimento, né, de parte de um dever cumprido. Ou seja, só colhendo bons frutos. Por que eu lhe fiz essa última pergunta? Já a gente passa aqui a palavra para o Vanderlei e para a Silvinha, mas por que eu fiz essa última pergunta em relação se foi fácil ou foi difícil iniciar uma comunicação efetiva, né? Porque o senhor realmente é um exemplo de comunicação efetiva dentro do mundo político. Porque as pessoas, né, a gente que trabalha com consultoria, né, com mentoria de comunicação, né, muitas vezes, muitos gestores, enfim, empresários executivos acreditam que, não, falar em público é um dom, não, eu não tenho jeito para falar por microfone, fazer vídeo, que é isso, não é de mim. Né? Na verdade, assim, em todo esse tempo de atuação que a gente vem aí, né, desenvolvendo aí, né, porta-vozes, pessoas realmente para se comunicar, grandes comunicadores, realmente a gente diz, olha, não é um dom, não é apenas um dom, é treino, é disciplina. Quando a gente tem um propósito, por exemplo, o senhor tem um propósito, que é o quê? É ser transparente, é divulgar suas realizações para o seu município, né? Para quem lhe acompanha, se esse é o propósito de fato, a comunicação ela vai ajudar para isso. Mas para que realmente tenha uma comunicação efetiva, usar dessas ferramentas, usar desses recursos é imprescindível. E como começar? Na verdade, é muito treino. A gente desenvolve, por exemplo, treinamento chamado Media Training, onde a gente realmente assim faz uma imersão de como desenvolver a pessoa de maneira mais rapidamente para esse mundo. E não é um mundo, gente, só da fama. Claro que o sucesso acaba sendo consequência, o reconhecimento acaba sendo uma recompensa, mas o que é mais interessante é ver esse brilho aqui no olhar do nosso prefeito, né, em relação a dizer o seguinte: vale a pena sim pegar um microfone, vale a pena gravar um vídeo, vale a pena fazer live agora com esse advento, né? A gente viu aí as eleições, e no próximo ano ainda vai ter muita comunicação digital, né, por aí, então assim, fazer uma live vale a pena, fazer uma prestação de contas, escrever, mandar a lista de transmissão, tudo é disciplina, treino, esforço e propósito. Então, é por isso que eu lhe fiz essa pergunta, para justamente comprovar aqui a quem nos assiste que realmente não é fácil, né? Muitas vezes nem faz parte da nossa natureza ter que se comunicar. Eu mesma passei um tempão, né, por trás das câmeras só assessorando, e quando também eu utilizei as minhas próprias ferramentas, eu percebi o quanto que isso é poderoso e o quanto isso realmente dá resultado em relação à projeção da nossa imagem. Parabéns, prefeito. E Vanderlei, vamos lá. Vanderlei, me conta.
né, para você, o que é uma comunicação efetiva na política. O Vanderlei aqui, que é nosso especialista na área política, é um jornalista extremamente gabaritado, do Grupo Jangadeiro, né, coluna, escreve, enfim. Então, assim, inclusive, eu te agradeço muito, sinto-me muito honrada de você ter aceito o nosso convite. O microfone, Vanderlei. Pronto. De novo, tem que ligar o microfone. Pronto, deu certo. Pronto. Obrigada, Vanderlei. Tá certo. Olha, eu que agradeço a lembrança, né? Enfim, é uma satisfação grande estar participando desse momento, que é tão importante, né? Política, que é a área em que eu atuo especificamente na comunicação. A palavra política vem de polis, que é cidade, né? Do grego cidade. Então, nada mais perto da política do que o município, do que a cidade. E daí a minha satisfação de poder estar aqui. O prefeito Simão já abordou alguns pontos que vale a pena até aqui a gente destacar também. Comunicação efetiva seria, mais ou menos, ao meu entender, consolidar a imagem da gestão e do gestor ao longo do mandato, né, de um período. Enfim, essa consolidação, ela precisa de estratégia, montagem da equipe, né, uma equipe que tenha credibilidade, que tenha também, hoje em dia, necessária, fundamental, que tenha também capacidade de trabalhar com as várias plataformas que existem, né, internet, TV, rádio, né? Então é preciso estratégia também para consolidar essa imagem dentro da comunicação efetiva, né? Porque nós temos comunicação pontuais, gerenciamento de crise, quando tem algum problema, acontece algum evento no município ou no estado ou no país que é emergencial, aí é uma atuação mais pontual ali. Mas, no geral, como estratégia de longo prazo, é preciso ter, então, alguns pontos em mente. Então, montar a equipe, ter essa ideia de que a comunicação é importante, né, para o relacionamento com o público interno, seriam os secretários e os servidores, e também com o público externo, que é a própria população, né? Enfim, fundamental ter essa ideia, especialmente hoje em dia, né? A gente tem acompanhado, a comunicação ela sempre está sujeita ao diálogo com várias outras áreas, tem a personalidade do gestor, tem as especificidades do município, mas tem também a conjuntura, né, o momento em que se vive. Nós temos agora uma crise sanitária, uma crise econômica, tudo isso aí exige adaptações para as estratégias de comunicação. Então, você monta a equipe e você também tem que estabelecer que imagem você quer consolidar diante desses públicos, né? Que imagem é essa? E como abordar cada plataforma para atingir esse objetivo. Então, você tem um público mais jovem, por exemplo, no Instagram, já no Facebook, é um público de idade média maior. Então, você vai ter um discurso, uma abordagem distinta para cada uma dessas redes, né? Tem a televisão, tem a rádio, enfim. Então, você vai criando essas estratégias e essas de diálogo, né, com os vários canais de comunicação com a população. Talvez o mais importante para os gestores, para quem está iniciando, mesmo quem já foi reeleito, é fazer uma transição da comunicação da campanha, do marketing eleitoral, para a comunicação governamental, né? É importantíssimo não confundir. A comunicação de campanha, ela mexe com expectativas, com emoções, né? Principalmente é rápido, são eleições, principalmente nesse ano, foram muito curtas, então ela mexe com essas variáveis, enfim, para conseguir o objetivo de ser eleito. E a comunicação governamental, ela precisa já ter um pouquinho mais o pé no chão ali, né? Não chega a dizer que há uma contradição, é porque são momentos diferentes. Então, é aquele momento que você vai ter que administrar essa expectativa, né? Aquilo que eu prometi, eu tenho 4 anos para cumprir, mas às vezes as pessoas estão com muita pressa, os problemas são muito graves, agudos, enfim, então eu tenho que trabalhar essa transição, né? Então, eu tenho que escolher ali alguns pontos que eu quero destacar nessa comunicação. Então, eu quero destacar que a minha gestão ela trabalha mais no social, ou que ela está focada na reorganização das contas, enfim. Essa estratégia tem que estar já pensada, para aí você vai atuando, vai trabalhando
em cima dessa imagem que vai se construindo ao longo do tempo. O importante é ter unidade, né? O governo não pode, uma parte do governo dizer uma coisa, o aliado lá na Câmara dizer outra, o secretário dizer uma terceira, enfim. É importante ter unidade, e aí é o trabalho de comunicação que vai consolidar essa imagem que quer se construir, que quer se trabalhar, melhor dizendo, né? Ela já vem da campanha, mas não pode se confundir com a mensagem de campanha. Então, nesse primeiro momento, é colocar o pé no chão, né? Olha, nós estamos aqui dispostos a fazer o trabalho que a gente se comprometeu, mas vamos avaliar agora a situação, estamos num ano diferente, então você vai um pouquinho que administrando a expectativa criada na própria eleição, né, para poder lidar melhor com as cobranças, e aí, claro, com toda a transparência, você vai mostrando como é que está a situação e como é que vai colocando esse trabalho, né, junto ao público. Aí a melhor forma é ser direto, simples, né, ter cuidado aí com definição de prazo, né, com metas, né, assim, são pontos que serão cobrados mais adiante, né. Não falar sobre tudo, né? Você não precisa, hoje nós temos as redes sociais, tem muito gestor que fala sobre tudo, sobre o escândalo que está acontecendo na internet, que é em outro município, e questões que são nacionais, enfim, e que às vezes não tem muito a ver com aquele dia a dia. Foque no que você entende, no que você está trabalhando. Seria mais ou menos essa aí a minha dica para uma comunicação efetiva nesse início, né? E o relacionamento com a imprensa, eu vou falar um pouquinho, Mônica, aqui do meu lado, né? Eu vou dizer que, uma brincadeira, prefeito, que eu estou do outro lado, né? Geralmente as pessoas costumam colocar gestão de um lado e imprensa de outro, né? A gente sabe que no interior, principalmente, existem veículos de comunicação que são ligados a determinados grupos políticos, mas isso, hoje em dia, o público sabe, né? O público já não é mais ingênuo como foi em outras épocas. Hoje tem as redes sociais, tem tudo aquilo ali. Então, a imprensa, ela não tem como regra ser contra uma gestão, né? Acontece que ela vai ter que falar de problemas. Por quê? Porque a imprensa precisa, ou os veículos e os jornalistas, eles precisam ter audiência e precisam ter, enfim, importância para aquela comunidade em que vive. E essa importância se dá justamente na mediação. A população denuncia que está com problema na qualidade da água, na coleta do lixo, enfim, qualquer problema no posto de saúde, e a imprensa leva aquilo a público, né? Aí vai ouvir as partes, escuta a prefeitura, escuta a reclamação, escuta a oposição, enfim, porque é a essência do trabalho jornalístico, não é ser propriamente contra. A gente viu agora, nessa semana, teve uma polêmica, porque o governo federal criou uma lista, né? O Ministério da Economia criou uma lista de jornalistas favoráveis e jornalistas contras. Algo meio estranho, porque eles contrataram a empresa para fazer isso, quando geralmente você já sabe quem é que é mais simpático, quem é mais crítico, sem precisar contratar empresa alguma. Mas essas abordagens, elas existem. O que eu estou dizendo é que a gestão não deve levar aquilo ali para o campo pessoal, né? Quanto mais tratar aquilo ali de forma profissional, e aí a importância de escolher a equipe, e uma equipe que tenha credibilidade no relacionamento com os veículos, melhor, né? Porque você consegue colocar a sua palavra, consegue trazer a própria reportagem para conhecer os limites e as dificuldades daquela área que está sendo abordada, né, para ir além de demonstrar o problema, né, para tentar compreender como é que a solução precisa de determinados passos, enfim. Entender que na comunicação efetiva, a imprensa não é uma adversária, né? Ficou um pouco, nas eleições de 2018, ficou meio... foi muito trabalhado na campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas com o tempo, e principalmente com a pandemia, a gente percebeu que a população, na hora, com tantas fake news e tudo mais, na hora da dúvida, ela se recorreu justamente à imprensa tradicional para saber o que é, como é que estão os números, que medidas são possíveis ser adotadas, enfim. Então é isso, ter objetivo, ser direto, ter uma estratégia, ter um objetivo, uma estratégia, ser direto e ter um bom relacionamento profissional, né, não passional, mas profissional com o setor da imprensa. Wanderley, e aí aproveitando com todo esse teu cenário que você desenhou perfeitamente bem, de maneira objetiva, o político, ele se comunica bem? Hoje, ele se comunica bem? Não, acho que ainda não, né? Acho que ainda tem precisa aí melhorar bastante, né? Existem gestões, né, que se destacam nesse trabalho, né, que levam aí
que trabalha justamente que essa ideia de que a comunicação é um ponto importante, não é algo que se improvisa, não é uma conversa, não é um bate-papo, é algo que precisa de estratégia, precisa de assessoria profissional, né, enfim. Então, acho que muitas gestões não priorizam adequadamente o trabalho de comunicação. E depois, lá adiante, se ressentem, né? A gente sabe que uma notícia, até mesmo, às vezes, uma notícia errada, uma informação errada de um opositor, ela pode ganhar aí áreas de verdade se não for bem trabalhada. Então, você precisa monitorar, né? Não é monitorar o jornalista ou monitorar o veículo, é monitorar a sua imagem, né? A sua imagem. Será que o que eu estou querendo dizer é o que as pessoas estão entendendo? Né? Para lá na frente você não ter um problema, né, de comunicação, a se achar injustiçado, ou achar que, ou procurar culpados. Enfim, as coisas não se improvisam. Então, acho que ainda precisa profissionalizar mais essa relação, né? Sobretudo, a gente vê esse esforço mais, talvez por questões de orçamento, esse esforço melhor realizado em capitais, né, e também em estados. Mas a comunicação também já é algo que hoje ficou muito mais acessível, por causa das redes sociais, o trabalho de comunicação, ela não requer orçamentos como antigamente, mas requer, é claro, técnica e preparo de quem está ali atuando nessa área. Não ouvi. Pronto, maravilha. Não, maravilha, Vanderlei. Muito obrigada aí pela sua resposta. Silvinha, será que a gente tem a Silvinha agora no estúdio? No estúdio não, no palco digital? Produção? Tentar inserir aqui a Silvia. Silvinha? Pronto, olá. Silvinha, e para você, comunicação efetiva, dê o seu olá, né? E comunicação efetiva para você na política, o que significa? Realmente... Oi. Realmente não está, produção. Não, Uma vez eu tive problemas nessa pandemia, Mônica. Talvez eu pedi para a Silvia colocar o 4G. A gente pediu, mas aí... Acontece. Perdão aqui. Vamos lá, então, a Silvinha, eu acho que ela vai ter que entrar e sair de novo, produção. Olá. Prefeito, consegue? Oi? Não. Silvia, realmente não vai ser possível a transmissão, só se a gente tentar novamente por outro canal. Bem, e aí, voltando agora ao prefeito novamente. Prefeito, me fale aqui, diante disso, tudo que o Vanderlei falou, o que é importante também a gente destacar, diante de tudo isso, esse relacionamento com a imprensa. Porque, assim, hoje, né, assim, antes era vamos dizer assim, a opinião pública, né, o relacionamento, por exemplo, da gestão pública, ela era muito voltada apenas ao quê? À imprensa, que continua, claro, sem ter o seu papel primordial na formação de qualquer decisão, enfim, né, bons leitores, boas pessoas que assistem, bons telespectadores, sem dúvida vão formar, né, uma massa crítica muito mais importante na hora da decisão de uma eleição e até mesmo, hoje em dia, né, mais do que nunca, da manutenção de um governo e pelo sucesso de um governo. Mas, além da imprensa, né, outros canais, outros públicos de comunicação, outros públicos de relacionamento vêm ganhando um espaço muito grande na gestão pública, né? E eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre isso, porque, assim, além desse papel da imprensa, que mesmo em pleno século XXI, a gente ainda consegue ver, né, como bem o Vanderlei citou, ainda consegue ver algumas distorções, né, alguns pontos que precisam ser ainda melhorados em relação a essa transparência, mas em relação à questão do relacionamento com outros públicos, né? O gestor público, ele vem percebendo, ainda, na minha avaliação, ainda com uma velocidade ainda um pouco lenta, mas vem percebendo a importância desse relacionamento também, né? E não só no momento de eleição, mas também durante todo o seu mandato. Na sua avaliação, e se o senhor também puder citar exemplos, qual é
importância do relacionamento, por exemplo, com a comunidade e com o público interno, né? Até mesmo com os colaboradores, até mesmo com os apoiadores, enfim. Hoje, o senhor acredita que está em pé de igualdade, além dessa questão da opinião pública e da transparência, né? E da questão dessa formação em relação à opinião em relação ao mandato? Bem, Mônica, eu acho que realmente, assim, ainda existe uma deficiência muito grande, realmente. Como até o Vanderlei falou aí, em um certo momento, que realmente eu concordo com ele quando ele fala que realmente o político ele ainda não está se comunicando bem. A maioria realmente ainda tem essa deficiência. Até mesmo porque eu vejo que para você, até no momento que você vai se comunicar, você tem que estar bem naquele momento. Entendeu? Você tem que estar bem. Muitas pessoas se envolvem pela emoção e comunica na hora da emoção. E aquela hora da emoção é uma hora muito perigosa. É uma hora que você pode, às vezes, até falar o que não deveria. Você, às vezes, pega aqui, a oposição foi ali e, desculpa a palavra, mas meteu o cacete nele, né? Então, você vai pela emoção naquele momento e já vai dar resposta naquilo. Espera, analisa, para um pouquinho, senta com a equipe, vê o que realmente vale a pena, né, comunicar e o que realmente não vale. Muitas vezes eu tenho feito isso e aprendi a fazer um pouco disso, certo? Então, tem coisas que eu não respondo, realmente, não respondo. A gente tem que se comunicar, mas também tem coisa que não vale a pena, porque você puxa para si um problema que não é seu. Então, às vezes, você tem que ver, medir o que é que realmente vale a pena comunicar. Fazer a comunicação com responsabilidade não é fácil. Você também tem tanto a comunicação interna, como você falou aí, com os colaboradores, com a equipe, com os funcionários, com o secretariado, com a Câmara Municipal, que também é um outro poder, que muitas vezes tem pessoas lá com a tarefa só de, como diz, só de bater no prefeito mesmo, essa é a tarefa, e a maioria da oposição é um trabalho de quem está na oposição. Às vezes, irresponsavelmente, porque às vezes não tem parâmetros para agir daquela forma. E às vezes não tem informação suficiente, que a maioria, pelo menos o que eu vejo lá no meu município, é que a oposição, quando bate, muitas vezes ela não foi buscar a informação correta. Então, chegou para ela, fulano me disse isso. E na política tem muito isso, né? E o cara já vai, usa a plenária da Câmara e já, pronto. Aí você vai na semana seguinte, envia a resposta e mostra que aquilo não tem nada a ver com que realmente o assunto, da forma que ele foi tratado. Então, você esclarece com seriedade, o trabalho tem sido assim, e mostra a transparência. Então, quando você tem a transparência, a cada minuto, você meio que neutraliza essa questão, porque já está transparente, então todas as ações estão lá, a população, porque, tipo assim, o município, apesar de Oroz, do exemplo com Oroz, é um município pequeno, mas se eu estou com ações na região de um distrito tal, então os outros distritos, quem não está passando e vendo aquela ação, ele não está sabendo. Então, a prefeitura não está trabalhando, a prefeitura não faz nada, certo? Então, você tem que comunicar que a prefeitura está trabalhando, sim, está com ações em tal lugar. Então, quando você passa a comunicar com a população e mostrar para as pessoas, é o prefeito trabalhador, o prefeito que cria. Então, eu criei também meio que uma rotina e uma cultura minha, de todas as semanas, todas as obras que tem,
eu faço um agendamento e saio em visita. Eu mesmo saio em visita, levo a minha equipe de comunicação e a gente vai em loco, faz uma matéria lá. Estou construindo, dá um exemplo, estou construindo um hospital agora lá. Vai ser um dos melhores do interior do estado. Uma obra muito grande. Então eu faço uma agenda e vou de tanto em tantos dias fazer a visita naquela obra. E mostro a evolução da vez que eu fui passada e naquele dia que eu estou. Então eu mostro a evolução de cada momento, de cada obra, de cada ação, seja ela social, seja ela na saúde, seja ela infraestrutura, que a gente fez muito. Então, estou construindo aqui um asfaltei todos os distritos de Orosi. Quando eu assumi, não tinha 1 metro quadrado de asfalto na cidade. E nem na zona rural, nem nos distritos. Então, asfaltei todos. E grande parte da cidade também. Então, quando estou fazendo uma obra desse tipo, tá aqui fazendo a terraplanagem. Então, eu estou lá acompanhando a terraplanagem. Começa desde a ordem de serviço, né? Uhum. Então, estou na terraplanagem, estou ali no outro passo, estou ali no outro passo. Então, mostrando para as pessoas que não estão transitando por aquele certo lugar ou pelaquela região, para que a outra parte da população do município ela esteja visualizando aquelas ações. Então, isso tem dado certo. E a comunicação, como eu disse, sempre o que eu digo à Câmara também, voltando à Câmara, que é um poder que precisa estar em sintonia. O que vocês tiverem de demandas, o que chegar para vocês, manda para o gabinete, a gente envia todas as respostas, envia todos os relatórios e cria também, nós criamos uma cultura de sempre, todas as semanas, o líder do governo ter acesso a todas as ações para que possa saber responder ou saber indagar algum momento de algum debate que tenha no plenário da Câmara. Perfeito, perfeito, prefeito. É muito importante o senhor citar isso, porque realmente, e também na iniciativa privada acontece isso, muitas vezes a comunicação ela é mais valorizada da porta para fora, né? O que é que eu vou comunicar ao mercado, o que é que eu vou expor para o mercado, e muitas vezes o interno ele acaba sendo deixado de lado, não priorizado, e isso é muito ruim, primeiro porque, assim, os nossos principais embaixadores, né, o nosso público interno, né, quem de fato realmente vai fazer, né, a defesa em relação ao nosso trabalho, né, a nossa gestão, realmente é o público interno, então é muito importante engajá-lo e envolvê-lo. Claro que sabendo que na questão política, né, no mundo político, esse relacionamento ele acaba se tornando um pouco mais sensível, né, porque realmente tem todo realmente uma formação especial diferente da iniciativa privada, né? Mas realmente é importante esse engajamento e essa preocupação em relação também aos bastidores. Ou seja, é comunicação 360, é realmente ter estratégias, utilizar ferramentas de comunicação, ferramentas de marketing e também de relacionamento, como bem destacou o nosso prefeito, para realmente fazer uma comunicação efetiva, uma comunicação eficaz, eficiente e realmente que possa expor o máximo possível. Além de tudo isso, claro, quando a gente constrói bases de comunicação sólidas, quando a gente rege, né, prima pela transparência, pela rotina, porque comunicação também é outra coisa muito importante, o Vanderlei até citou muito bem, olha, a comunicação para a eleição é de uma forma, a comunicação da gestão tem que ser vista de outra forma. Por quê? Porque, por exemplo, quando se assume, quando se é eleito e tem todo um mandato, o que é mais importante não são apenas as campanhas, os grandes anúncios, as grandes realizações, e sim a rotina, é o dia a dia, né? É a lista de transmissão, como o prefeito bem colocou, é um reporte semanal, é uma entrevista, são indicadores, é uma prestação de contas. E essa construção de um relacionamento ela é importante não só para a promoção e para a publicidade do que é feito, mas também outro ponto que eu quero agora abordar, né, tanto com o prefeito, a Silvinha também está aqui, oh meu Deus, vamos torcer para que dê certo, com a Silvinha, com o Vanderlei, que é a questão da gestão de crise de imagem, que é algo que, sem dúvida, ninguém está
Infelizmente, mas ninguém está livre dela, né? A gente que trabalha com comunicação, a gente sabe muito bem disso, que quanto mais a gente se divulga, que é outro risco, inclusive, também dos gestores, quando eles... É outro receio que eles têm, né? Os gestores executivos, em relação a aparecer, né? A se divulgar. Meu Deus do céu, quanto mais eu me divulgo, mais sensível pode ser a minha imagem diante de uma crise. E é aí onde mora o perigo, porque quando você não se divulga, quando você não faz uma relação, uma construção coerente no relacionamento com todos os seus públicos, quando acontece uma crise, para você poder contar toda a sua história, explicar tudo o que aconteceu e passar a sua verdade, né, inclusive a verdade de admitir o erro, é muito mais difícil e é muito mais doloroso, né? E aí o Vanderlei vai me ajudar aí a confirmar isso, né? Porque a imprensa, ela também exerce um papel fundamental em relação às denúncias, né? As divulgações também, claro, das crises, né? No ambiente político e de mandato. Então, assim, quando a gente constrói uma relação, por mais que a gente erre, a gente tem uma relação construída e que, sem dúvida, quem vai receber essa crise, essa denúncia, esse problema de imagem, que muitas vezes é denúncia infundada, como bem o prefeito colocou, às vezes é um opositor que não apura tão bem a informação e divulga. Hoje, com essa questão da internet, tudo é muito viralizado, tudo é muito viral, né? Às vezes basta um pequeno boato para se jogar num grupo, numa lista de transmissão, e daí o efeito é catastrófico. Eu sou de uma época, revelando aqui um pouquinho os bastidores, eu sou de uma época que quando a gente gerenciava crises de imagem, inclusive também no setor público, quando a gente levantava um dossiê, fazia uma apuração, montava um comitê de crise, e a gente chegava, por exemplo, no veículo de comunicação com nossas informações, e o veículo de comunicação ia ponderar se de fato valia a pena ou não fazer aquela denúncia, fazer aquela matéria. Se eu ainda sou dessa época, hoje não. Hoje, com o advento das redes sociais, do WhatsApp, enfim, das listas de transmissão, dos directs, enfim, da comunicação digital, nós, profissionais de comunicação, a gente acaba gerenciando o quê? Crises de imagem, no sentido de não... Na verdade, nunca foi de barrar, né? Foi sempre realmente expor o outro lado, e muitas vezes a gente conseguia evitar prejuízos. Hoje, na verdade, é minimizar prejuízos, minimizar o impacto que uma denúncia, que um boato, que uma fake news pode causar na imagem de um gestor público, né? Então, hoje é o nosso dia a dia, nós que estamos do outro lado, nas assessorias de imprensa, enfim, nas assessorias de comunicação. Mas o que eu quero perguntar, tanto para o prefeito, para o Vanderlei, a Silvinha acabou saindo, gente, Silvinha, beijo, Silvinha, eu sei que você tentou guerreirona, mas assim, Vanderlei, primeiramente contigo, sobre essa questão da gestão de crise de imagem. Qual é a tua avaliação em relação ao comportamento do gestor público? Ele consegue hoje lidar com as crises, com as denúncias de maneira mais tranquila, ou ainda existe muita tempestividade, existe muita essa questão do imediatismo, até por causa dessa questão das redes sociais, né? Meu Deus do céu, denúncia, deleta, barra, bloqueia, e não é bem assim, tá? Quando receber uma denúncia ou fake news, pelo amor de Deus, nunca bloqueie, nunca barre. Já adianto logo aqui algumas recomendações, porque isso é muito ruim. Apure, seja transparente, fale a verdade, diga que vai apurar. Se você sabe a verdade, assuma a verdade, porque isso vai contar muito mais lá na frente do que simplesmente barrar, enfim, né? E às vezes, muitas vezes, até prejudicar um colega de redação que está ali fazendo seu trabalho, está fazendo uma apuração. Mas, Vanderlei, me conta, como é que hoje o gestor público ele lida com as crises de imagem? Teu microfone, Vanderlei? Microfone? Pronto. Pronto. Mônica, a gente acompanha que com esse processo político mais radicalizado dos últimos anos, há uma tendência, né, de receber qualquer crítica, né, e principalmente quando se trata de uma crise de imagem, que é algo mais forte, muitas vezes não tem nem nada a ver com o gestor, pode ser um aliado do gestor que está sendo acusado de alguma coisa, enfim. Porém, a primeira reação desse gestor, dessa autoridade, nem sempre é o gestor também, é sair com acusações de que tentar desqualificar, né? Tentar desqualificar a própria crítica ou a própria denúncia, né? Dizendo que aquilo ali é coisa do outro lado, e o outro lado ele pode ser ou fascista ou comunista, ou, enfim, ele escolhe como classificar aquilo ali justamente para tentar desacreditar a denúncia ou a crítica, como eu disse, enfim, sem entrar no conteúdo, né, mas já
primordialmente, já partindo para a desqualificação pessoal, né? E fica desse jogo, que aí o outro lado faz a mesma coisa, e acaba que todo mundo perde um pouco a credibilidade, né? O cidadão termina não sabendo muito bem em que acreditar. Muitas vezes a comunicação ela é feita para aquele grupo que já é engajado, né? O gestor, a autoridade fala para aquele grupo que já concorda com ele, não importa a situação, né? E esquece um pouquinho que é fundamental a gente estar se comunicando sempre com aquele público que não é engajado politicamente, que não tem ideologia cristalizada, né, que pode mudar de opinião, o eleitor médio ali, né, aquele pessoal que no fim das contas, é quem decide a eleição, né? Não é aquele opositor que não vai sempre ver defeito, nem é aquele aliado que só vai ver qualidades, é aquele cidadão médio. Então, a gente tem sempre que estar dialogando com eles. Então, eu percebo que muitas vezes, nesse gerenciamento de crise, se fala muito para os seus amigos, para os seus inimigos, e se esquece desse público que lá nos Estados Unidos eles chamam de maioria silenciosa, né? A maioria silenciosa, que não está aí brigando com ninguém, em rede social, nem nada, está tocando a vida, pagando as contas, né? Lá na frente, quando for eleição, vai pensar, mas ele vai construindo a ideia da imagem. A melhor forma de trabalhar uma crise de imagem mais ou menos, na linha do que você falou mesmo, é ter coerência, né? Ter coerência entre a imagem que você trabalhou, o que você trabalha durante a sua gestão. Então, se você trabalha a imagem de um gestor mais afeito ao diálogo, então, no momento em que vem a crise, ou a crítica, ou uma denúncia, você também tem que agir com aquela cautela e incoerência, porque a contradição, ela termina jogando luzes sobre o problema. Olha, fulano disse que é tão calmo, mas agora ele perdeu a compostura, né, e xingou fulano nas redes sociais e tal, e aquilo ali gera um sentimento de contradição, de falsidade. Então, é preciso ter coerência. Veio a denúncia, veio o problema, aconteceu um episódio no município que requer uma ação da prefeitura ou da Câmara, e você precisa se posicionar, então você tem que ver que imagem é que eu trabalho e encaixar minha reação nessa imagem que a gente vai. O prefeito Simão foi muito feliz quando disse que, às vezes, recebe um ataque, dá vontade de responder, né, de supetão, mas é preciso, às vezes, avaliar se vale a pena, quem é que está atacando, como é que aquilo repercutiu, né? Muitas vezes, eu já vi casos de prefeito rebater em rede social crítica de internauta que tem 10 seguidores. O cara tem 10 seguidores, faz uma crítica e bate boca com o prefeito, né? Enfim, gasta-se tempo, energia, se expõe desnecessariamente, muitas vezes. Então, é preciso ter essa avaliação sobre como agir, né? Como agir nessas ocasiões. Tinha um filósofo grego chamado Plutarco, que escreveu mais ou menos 30 depois de Cristo, que ele tem um livrinho, que uma vez eu dei até de presente para um ex-secretário da Casa Civil, como tirar proveito dos seus inimigos. Ele escreveu em 30 depois de Cristo. Aí ele dizia mais ou menos o seguinte, para o rei, né? Ele escreveu um livro para o rei, explicando que o sujeito tem que ouvir o elogio dos seus amigos, mas tem que dar um desconto. E tem que ouvir também a crítica do inimigo, dando também os devidos descontos para chegar a um meio termo e ter uma ideia de como é que é. Naquela época não se tinha pesquisa, não se tinha trabalho de assessoria de comunicação, nem nada, enfim. Mas é mais ou menos essa a ideia, né? Você tem que ter aí um meio termo, né? Um meio termo. Não agir de supetão, não evitar esse radicalismo que anima muito pequenas bolhas na internet, mas que não traz um ganho de imagem efetivo para a gestão, né, com o passar do tempo, né, pode até desgastar. Então, é importante pensar naquela maioria silenciosa, agir com prudência e com coerência em relação àquilo que a pessoa pública, o gestor, a autoridade, ela apregoa, né, aquilo que ela recomenda é aquilo que ela deve fazer. A ação dela tem que estar em consonância com o que ela prega. Enfim. E, por último, também, agora eu lembrei que uma vez eu conversando, tinha um publicitário, Lucas Pacheco, fiz um curso com ele aqui, e ele dizia que comunicação é bom, é importante, mas existe uma diferença entre anunciar um produto e anunciar um político ou uma gestão. É porque a gestão e o político, eles estão sujeitos a erros, eles falam, né? Aí ele brincava com aquilo ali, a caixa de
sabão em pó não fala, né? Então você disse. Só que tem uma coisa em comum entre o produto e as gestões e os políticos. Né? Se o produto não for bom, a comunicação não faz milagre. Né? Então, é importante que o gestor tenha também um trabalho. E aí aquela história de ser transparência, né, de mostrar que o empenho, mostrar o que está sendo feito para a população, com todas essas plataformas que existem hoje, com todas essas redes sociais, enfim, mostrar isso aí e saber que a comunicação é uma ferramenta que potencializa, né, o que está sendo feito. Ela não, porque ela tem que ter um pé na realidade. A comunicação descolada da realidade, ela é ignorada pelo público. É isso mesmo, Wanderlei. Eu ainda complemento. Comunicação é muito reflexo daquilo que você é, né? E hoje, com a questão do advento das redes sociais, o povo, assim, pessoa, eu adoro essa máxima que eu aprendi de uma colega minha empresária. Pessoas amam pessoas que amam pessoas. Pessoas seguem pessoas que amam pessoas. E é isso mesmo. Com o digital, a divulgação, ela se torna muito mais escalável, se torna muito maior, amplifica tudo que você faz. Mas, se a tua realidade é diferente, não adianta. As pessoas vão perceber o que é verdade e o que é fake. Então, assim, comunicação, pelo menos a boa comunicação, ela é o reflexo daquilo que você é. Ela vai minimizar aquilo que você é e vai melhorar e vai aperfeiçoar aquilo que você precisa melhorar. Quero aqui, inclusive, aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe aí do SPLAN, né, representada aí pela doutora Socorro Pitombeira, que ontem também fez um painel belíssimo sobre liderança feminina. Estávamos com 4 prefeitas, arrasaram, foi fantástico. Também para a prefeita de Guaramiranga, a doutora Roberlândia, meu abraço. Muito obrigada por sua audiência e a audiência de todos. Eu quero, inclusive, ler aqui alguns comentários no chat aí. Gente, olha, só para dizer que o nosso painel bateu recorde, viu, de audiência. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, e olha, picos aí de audiência. Esse prefeito aqui, Simão, ele é influencer total, viu? Olha aqui, vamos ler aqui. Simão Pedro, prefeito, que vai ficar para a história. Vamos ler aqui. Obrigada, Maria. Francisco Lima, trabalho, transparência, prestação de contas à população, cumprimentos das ações públicas, responsabilidade fiscal, marcas da gestão do prefeito Simão Pedro. Eita, coisa boa. Eu falo isso, eu cito isso nas nossas consultorias de comunicação, que isso é impagável, são as chamadas provas sociais, são os testemunhos espontâneos sobre aquilo que você representa, aquilo que você executa. Parabéns, prefeito Simão, tenho muito orgulho de fazer parte da sua gestão. Luzia Maria, a Silvinha mandou a mensagem, gente, infelizmente, realmente, ela não vai poder participar, que ela está com problemas técnicos. Ana Rolim, olha, Ana, tudo bem, Ana? Então, os candidatos a presidente já começaram as campanhas, vamos começar? Olha aí, já estão lhe elegendo aqui como... Simão Pedro é nós, olha, já está ele elegendo aqui, viu, Simão? Olha aí, rumo à presidência. Bem, gente, muito obrigada mesmo aí pela audiência, continue aqui conosco para a gente aqui realmente fazer os nossos comentários. Antes, inclusive, de perguntar sobre essa questão de gestão de crise para o nosso prefeito, eu quero aqui passar também aqui algumas dicas bem rápidas, recomendações bem rápidas de trabalho, de atuação de marca pessoal, que é muito do nosso dia a dia e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Inclusive, depois, sigam o meu perfil nas redes sociais, é @MônicaComCavieira, lá eu tenho dicas, compartilho dicas bem bacanas sobre marca pessoal, desde vídeos, como definir seu propósito, algumas estratégias de marketing e comunicação, porque isso pode ser aplicado sim, está aqui o prefeito aqui confirmando aqui que isso pode ser aplicado tanto na vida pública, como também tanto na gestão pública como na gestão privada, né? Não é porque gestão pública eu não posso fazer marketing, não posso fazer comunicação, pode, porque marketing e comunicação, eles são aliados. O mau marketing, a má comunicação, os maus profissionais, enfim, as técnicas ruins é que não fazem sentido, tá? Então, passando algumas recomendações muito importantes, quando você for definir, coloca isso no teu planejamento, fora todos os conselhos que a gente vem aqui, todas as recomendações que a gente vem aqui compartilhando na Semana do Prefeito, também coloca na tua agenda, prefeito, prefeita, gestor público, a importância de trabalhar também a sua marca pessoal. Não é porque ganhou a eleição que você já virou um sucesso, não. Desculpa, mas você vai ser realmente sucesso a partir das suas entregas agora na gestão.
Então, realmente confirme qual é o seu propósito, divulgue para todos os seus propósitos e haja conforme o seu propósito, defina muito bem quem são os públicos que você precisa trabalhar com mais força, não esquecendo os demais. Escolha as melhores ferramentas de marketing e comunicação, não foquem apenas, porque também é outro grande perigo, principalmente nos municípios menores, enfim, não foque apenas no marketing digital, gente. O marketing digital é muito importante, mas além do marketing digital, daqui a pouco, se tudo der certo, 2021 vai ser um ano pós-pandemia. Então, inclua nas suas estratégias de gestão o relacionamento presencial, mesmo que seja com segurança, tá? Então, inclua as ferramentas de comunicação e de marketing tradicionais, uma prestação de contas, um boletim, né, um compartilhamento de conteúdos, além do marketing digital, além das redes sociais, esteja mais próximo dos seus públicos de interesse. Outra coisa muito importante, selecione os conteúdos. O Vanderlei citou muito bem, tem político que está utilizando suas redes sociais para se transformar numa agência de notícias, né, de outros governos, de outras notícias, de outras informações. Gente, hoje com essa questão da rede social, das redes sociais e da nossa gestão do tempo, que é outro ponto muito importante, as pessoas não estão com tanto tempo assim para ler vários conteúdos, elas já avaliam você rapidamente num único clique. Então, tente utilizar seus canais de comunicação para divulgar você, é isso mesmo, para divulgar a sua gestão, para divulgar a sua equipe, para divulgar suas alianças, suas realizações, suas entregas. Também aproveite as suas redes sociais, os seus meios de comunicação para ajudar a educar ainda mais a população em relação à questão da consciência da gestão política, da gestão pública, isso é muito importante. Então, realmente, assim, seja um meio de comunicação de boas notícias, de boas realizações, foque em você, eu tenho certeza que isso vai dar muito mais resultado. E, por fim, monitore. Gente, monitore sempre, analise métricas, né? Hoje a gente vive essa questão dos indicadores, não tem indicadores de desempenho, indicadores de gestão? Sim, tem também indicadores de marketing, indicadores de comunicação. Avalie sempre como é que está o seu passo a passo, como é que estão as suas realizações. Não fique apenas ligado, também outro ponto muito importante, às métricas vaidosas. O que são as métricas vaidosas? Só números. Só números nem sempre fazem sentido. O que vai valer sentido é a qualidade desses números, a qualidade de pessoas que te seguem, a qualidade de pessoas que defendem você, que estão ao seu lado para construir a sua gestão. E prefeito, é isso aí, tá? Então, assim, era meu papel aqui também compartilhar algumas recomendações rápidas sobre a importância de se construir uma marca para tornar a comunicação mais efetiva. E, prefeito, me fala, então, sobre essa questão de crises, né? Se fala bem, né, que essa questão de imagem é telhado de vidro, enfim, e tal. Sobre essa questão de crises, o senhor citou aqui, né, que muitas vezes acabam tendo denúncias infundadas, mas o senhor acredita que valeria muito a pena, e até outra recomendação que eu dou, se ter um comitê mesmo gestor de comunicação, de crises, de situações especiais, preventiva, como é que o senhor avalia isso em relação, não só, claro, ao seu mandato, mas, enfim, em relação à política como um todo? Eu acho que isso, com certeza, é de grande importância. Ter um comitê para avaliar, né, cada momento, cada ação, o que realmente, como a gente já falou aqui, o que realmente tem que ser passado na comunicação, o que realmente tem que ser transmitido, o que merece dar ênfase. E o que eu digo que é o seguinte, eu, por exemplo, eu trabalhei deixando em aberto a população. Grande parte da população tem o meu WhatsApp. E muita gente envia para mim diretamente, e qualquer pessoa pode enviar, eu sempre digo, estou aberto a sugestões e também a críticas, desde que ela seja construtiva, né? Para a gente melhorar. Porque aquela crítica infundada realmente não vai enriquecer em nada, não vai contribuir em nada. Mas aquela crítica que realmente tem como melhorar, isso é importante demais para a gestão. E a oposição realmente tem que existir. Já pensou, Mônica, como seria as gestões, os municípios, se não tivesse realmente as denúncias, se não tivesse
a transparência, se não tivesse a comunicação, como mostrar, gestão, ali está errado, não está chegando o recurso em tal bairro, não está chegando o recurso na saúde no distrito tal. Então, isso é importante. Como é que melhora? Melhora se tiver a crítica construtiva. Então, eu sempre recebi isso e recebo as críticas para melhorar a gestão. Quando eu recebo a crítica, vamos aqui, é saúde? Então, vamos receber aqui, chama a saúde, chama a direção do hospital, chama a secretária de saúde, os técnicos, os coordenadores, me reúnem aqui, esse problema aqui nós temos que resolver. Então, a crítica construtiva, ela serve para, sim, você se aproveitar de uma ferramenta. É uma ferramenta para a gestão melhorar a qualidade da gestão. Então, eu também digo muito isso, eu quero até lembrar aqui, para não esquecer, de mandar um abraço aqui também, reforçando para a doutora Socorro, do SPLAN, que são pessoas maravilhosas, e também a minha cunhada, né? Você citou aí a prefeita de Guaramiranga. A minha cunhada, Roberlândia, que se reelegeu agora também, vai para o segundo mandato, e que realmente eu desejo muita boa sorte. É uma cidade, um atrativo turístico muito grande, né? Guaramiranga nós consideramos até assim, uma parte do sul dentro do Ceará, né? Porque é diferente, quando você sobe a serra, você já o clima já é bem diferente do sertão mesmo que a gente vive, o sertão central, enfim, desse sertão que é maravilhoso, mas que tem uma outra realidade. E que também eu quero reforçar aqui, Mônica, a questão da eleição que passou agora, que a gente já tratou aí, até o Vanderlei falou, que são dois momentos diferentes de comunicação. E eu não poderia deixar aqui de dar exemplo nessa última eleição, o que eu passei, certo? Eu lancei um candidato para a minha sucessão e logo a gente na pré-campanha, fazendo já a divulgação da pré-campanha, fazendo o marketing e tal, a comunicação, e por conta da Covid, nós estamos num ano atípico, né? Que esse ano veio a mudar a vida de muita gente. O meu tio, né, foi contaminado pela Covid. E eu fui para a convenção, a gente foi para a convenção, sem o candidato presencial, né? Tivemos que entrar com a ação de curatela para permanecer a candidatura dele. Ele foi entubado, chegou a ser, lógico, passou um momento muito difícil, ainda passa, mas foi entubado dia 29 de agosto, convenção, pré-convenção aí. Então eu deixei a convenção para o último dia, dia 16 de setembro, que era o último prazo de convenção, com a esperança, né, que ele pudesse voltar. E na convenção, ele estava entubado ainda. Então eu fiz a convenção com a candidata a vice, do lado, com os candidatos a vereadores, todas as lideranças, que é mesmo um público pequeno, foi uma live mesmo. Mas sempre a gente trabalhou a eleição com lives temáticas, com lives organizadas, mostrando a cada 2 lives por semana. Mas aí, o caso do meu tio, pegou a Covid, foi entubado, ia ficar muito grave realmente. A gente trabalhou a campanha sem o candidato fisicamente, divulgando, e eu, por conta da comunicação, começou os programas de rádio. E eu utilizava praticamente boa parte dos programas de rádio. Como o candidato não estava fisicamente, eu usava. Aí a oposição entrou com um processo para que eu tivesse que diminuir, né? Só usar o limite dos 25%. Beleza, já passei a cumprir. Então, para você ver o tamanho da crise de momento que a gente passou no meio de uma eleição. E quando foi faltando 23 dias, eu mudei o candidato, certo? Porque ele realmente não tinha condições de ser mais candidato, ainda continuava muito grave no hospital. Então, eu tive que mudar o candidato, a gente recolher toda a divulgação que já estava, todo o material,
histórico do candidato, material de mídia, divulgação, panfletagem e tal, santinho, tudo estava na rua, estava casa a casa. Aí a gente recolheu tudo, mudar tudo para o zero, sentar de novo, reorganizar, replanejar toda a campanha, lançar, como você diz, um produto novo, certo? Um produto novo, em poucos dias. Então, nós tivemos 20 dias para lançar um produto novo e fazer com que as pessoas realmente aderissem àquela campanha novamente, que caísse no carisma das pessoas, né, a eleição novamente. Então, nós tivemos dois candidatos em uma só eleição. A eleição de 45 dias, praticamente, eu digo a você que a gente elegeu 2 candidatos, porque a avaliação do primeiro, para a minha sucessão, já pegou bem demais, começou a aceitação do povo em querer realmente que a minha gestão tivesse continuidade, pela forma que a gente vem trabalhando, e quando coloquei o outro candidato, aí a oposição se aproveitou do momento, teve uma semana de brilho, enquanto a gente decidia tudo isso, e depois a gente começou novamente, caiu em campo, divulgação, e lives, e programas, tentando passar comunicação, usando o máximo que a gente tem de comunicação, aí lives temáticas. Então, só para passar, e a gente conseguiu uma vitória grande no meio de uma turbulência grande como essa. Então, por isso que eu ressalto o tamanho da importância dessa eleição. Eu adquiri, além de toda a experiência que eu já vinha na área administrativa, pública e privada, e nessa área de todo o contexto, comunicação, e ser, inclusive, daqui a pouco a gente vai aqui, eu vou receber pela 7ª vez, né? Opa, daqui a pouco a gente fala isso aí, mas é um grande prazer para mim. E então, eu disse, foi uma vitória maior do que todas por conta desse momento, desse todo contexto que a gente viveu. Foi uma dificuldade muito grande. E eu queria aproveitar você para a gente passar um videozinho que está pronto aí, é curtinho. Isso é com a gestão de crise, viu, prefeito? A comunicação é parte essencial na gestão pública, por isso precisa ser encarada com olhar estratégico. Sendo assim, para uma boa comunicação é necessário planejamento. O planejamento, que é um farol que ultrapassa barreiras, ilumina o caminho a ser seguido, indo além de cargos e chefias. Comunicação pública não é apenas informar, mas também aproximar ainda mais o cidadão do poder público, envolvendo-o de tal forma que ele se perceba como parte do processo. Assim, a atuação comunicativa do gestor ou da gestão, seja através das mídias sociais ou meios de comunicação, fortalece o vínculo com a população. Por mais desafiador que possa parecer, se colocar à frente de uma câmera, smartphone ou microfone, o resultado será sempre positivo, pois reforça para a sociedade a imagem de um gestor aberto ao diálogo e transparente, e faz com que as pessoas, recebendo a devida atenção, se sintam respeitadas pela administração. É importante destacar que a presença online e nos veículos de comunicação é essencial, porém, a presença física, olho no olho, é imprescindível para a imagem de um gestor atento às demandas da sua comunidade. A comunicação pública não deve ser vista apenas como comunicação institucional, a comunicação oficial de um governo. Ela é também um elo entre a gestão e as pessoas e, portanto, deve se tornar um hábito na vida de um bom gestor. Uau! Uau, adorei, porque realmente foi a síntese. Estão ouvindo? Tudo ok? Então, pronto. Foi realmente uma síntese de tudo que a gente conversou. Parabéns, prefeito. Eu adorei esse vídeo. Inclusive, vou até lhe pedir permissão depois para estar utilizando e divulgando aí nas nossas redes. Sem dúvida, realmente a comunicação efetiva, eu acredito que aqui no painel a gente conseguiu fazer um 360, claro que a gente tem muito mais conteúdos a compartilhar, mas temos aí outros painéis ao longo aqui do dia. Eu quero aqui agradecer a presença do Wanderley Filho. Wanderley, muito obrigada por sua presença. Você, assim, realmente
foi o toque especial aqui do painel, porque eu não poderia falar apenas como consultora de comunicação, eu precisava realmente de alguém aí como você, de bastidores, de imprensa, de opinião pública, para corroborar, enfim, tudo isso que a gente veio aqui, né, contar. O prefeito, um case, né, fantástico aí de comunicação, e para você ver, olha aqui, ó, fazendo aquela minha análise aqui bem rápida, não precisa ser todo expansivo, não precisa ser wow, né, não precisa ter aquelas caras e bocas para ser um influenciador digital. E, gente, influenciador digital não é aquele, o blogueirinho, aquele que é estar para estar, não. Influenciador digital, influenciador de comunicação é quem compartilha de maneira coerente, congruente aquilo que faz e ajuda, sim, a gente formar aí um mundo, né, uma sociedade muito melhor. Parabéns também, prefeito. Eu queria deixar aqui o espaço aqui para considerações finais. Vanderlei, por favor, vamos aqui aos últimos minutos do nosso painel. Qual é a sua última recomendação aí para os prefeitos, para as prefeitas, para toda a equipe que está aqui nos assistindo, uma audiência fantástica aqui do nosso painel? Faça aí suas últimas recomendações e, claro, né, como é que a gente pode aí encontrar você aí pelas redes sociais, enfim, pelo mundo. Olha, primeiro eu quero dizer que, mais uma vez, que foi uma alegria imensa, uma satisfação poder participar desse evento. Eu repito, tão importante, né, no início, agora, praticamente na véspera da posse dos novos prefeitos, e num momento tão delicado como esse que o Brasil vive. Então, pensar a gestão de forma profissional, né, em várias áreas, nas suas várias dimensões, realmente algo a se parabenizar. Então, agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa e, enfim, desejo sorte a todos os gestores que iniciam agora um mandato no dia 1º, inclusive até mesmo aos seus opositores, né, enfim, que todos estejam aí cientes da responsabilidade que será nesse ano tão diferente, né? 2020 já foi diferente, 2021 já há uma polêmica sobre vacina, enfim, ninguém sabe direito quando as coisas começam a tomar o mínimo de normalidade, há uma crise econômica, enfim, então eu recomendo prudência, né, e estratégia, né, no termo de comunicação, já foi um próprio vídeo, muito bacana mesmo, o vídeo que o prefeito Simão mostrou agora, estratégia, né, planejamento, estratégia, e para aquilo que não tiver nem dentro do planejamento, né, e que surpreenda a estratégia, cautela, né, e procurar ali o auxílio profissional, né, de credibilidade adequado para poder fazer essa comunicação com a população, né, e também com o próprio universo da política. É importante ter isso. Lembrando sempre que o prefeito e as autoridades em geral, elas têm uma carta na manga para se transformar em influenciadores, que é justamente a pauta de realizações, a pauta de projetos que eles podem tocar. Então, uma vez por semana, ou então 2 vezes por semana, um gestor sempre pode estar colocando ali temas para o debate público, né, e que a imprensa certamente vai abordar, porque diz respeito à realidade das pessoas. Então, desejo mais uma vez sorte aos prefeitos, vereadores, presidentes de Câmara, agora neste início de mandato, porque com tanta coisa acontecendo, a prefeitura, o município é aquele local, né, onde as pessoas trocam ideias justamente com o seu vizinho, com o seu parente mais próximo, a respeito daquela gestão que diz respeito diretamente à sua vida. Então, desejo sorte a todos e parabenizo mais uma vez pela iniciativa. E, Vanderlei, como te encontrar? Sim, pode procurar sempre Vanderlei Filho nas redes sociais, ou Vanfil também, que é um nome que as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas é porque para fazer um e-mail já tinha Vanderlei Filho, já tinha Vanderlei Pereira Filho, já tinha, todos os meus nomes já tinham. Aí eu fiz um resumozinho, Van, de Vanderlei, com W, e Fio, de filho, né? Vanfil, @ enfim, Gmail, Instagram, YouTube, nas redes sociais também do Jornal Jangadeiro. Colocou Vanderlei Filho, Jornal Jangadeiro, me encontra facilzinho. Maravilha. Vanderlei, muito obrigada, gratidão. Prefeito, suas considerações finais, na verdade, assim, a sua recomendação, assim, olha, prefeito, atenção nesse ponto e também considerações finais. Bem, primeiro quero agradecer a todos que nos assistem, que nos assistiram, e ao Vanderlei aí, é um prazer
está aqui nesse momento com o Vanderlei, do Grupo Jangadeiro, a Silvia Góes, que eu já conheço também, que não deu como, infelizmente não teve como fazer essa participação, mas é uma pessoa muito capacitada, né? E, enfim, você, a Mônica, também um prazer estar aqui, mas eu queria falar aqui, para finalizar, dar algumas dicas, né? Apesar da gente já ter falado muito aqui sobre esse momento de comunicação, mas eu queria dar algumas dicas para os futuros gestores, né? Os futuros gestores, como algo que já deu certo, algo que já vem acertando, errando e acertando, porque a gente acerta também com os erros, né? Uhum. Isso eu aprendi muito nessa caminhada, certo? Eu costumo dizer, eu ganhei uma experiência aí em 8 anos, hoje estou com 39 anos de idade, mas ganhei uma experiência muito, muito grande na gestão pública, né? Comecei a trabalhar com 16 anos de idade e tudo foi muito novo, tudo muito novo. Tem ideia, eu tenho filhas com 23 anos de idade. Minha Nossa Senhora, realmente foi tudo... Então foi tudo precoce. Muito novo, né? Tem uma com 23, tem uma com 18. Então, realmente, é tudo muito... Agora, sempre, o segredo de tudo isso, primeiro, é como o Vanderlei falou aí, planejamento. Tem que ter um planejamento. Nada de qualquer jeito. Às vezes dá certo, mas a maioria das vezes não dá. Então, tem que ter planejamento, tem que ter foco no que você quer, tem que ter foco. O que eu quero, o que é que eu quero para a minha gestão, né? Então, você tem que ter foco, tem que planejar, pegar ali... nos dois mandatos, eu atingi mais de 80%, né, de executado referente ao plano de governo prometido e protocolado na época da eleição. Então, assim, também nunca fiz um plano de governo de qualquer jeito. Vamos jogar aqui porque é eleição. Não, vamos pensar o que é que a gente tem realmente. E eu fiz muitas ações, inclusive vi alguém comentando aqui, muitas ações maiores, de muito mais importância para o município e para a população, que veio a melhorar a vida das pessoas muito, que não estavam no plano de governo. Eu costumo fazer isso, assim, as pessoas, vamos prometer aí um vereador no momento, prefeito, eu posso prometer isso aqui? Espera aí, me passa o que eu vou buscar, quando eu tiver com um empenho, com recurso garantido, a gente divulga e dá total transparência. Aí começa-se um processo. Mas não adianta também estar só, vou prometer tudo, vou prometer o que o Vanderlei falou aí. É muito perigoso, porque depois você tem que falar aquela linguagem, então as pessoas vão lhe pegar por algo que você mesmo... Tem que ser coerente. Você mesmo falou. Então, eu mesmo falei algo que vai ser usado contra mim no futuro. Então, tem que fazer esse planejamento, manter esse foco, ter um objetivo. E também, uma dica que é importante, dar condições para a equipe de comunicação. Você tem que dar condições para a equipe, tem que ter consistência, certo? E manter a frequência. É isso que eu realmente dou a dica. Você tem que manter a frequência. Não adianta também, eu vou ter uma equipe de comunicação, a equipe vai fazer tudo. E vai usar minhas redes, vai usar... Não, a minha rede social eu uso. Minha equipe tem a participação lá, mas eu uso. Eu vou lá nos comentários, eu vejo os comentários. Logicamente, não dá para a gente responder tudo, a equipe ajuda, mas eu sei o que é que estão falando de mim nas minhas redes sociais, eu sei qual elogio estão falando de mim, o que é que estão me criticando. Então, é aberto realmente para críticas. Graças a Deus, a maioria são elogios, mas é aberto para críticas, porque, como eu repito, você que é gestor, você que vai ser gestor a partir do dia 1º, tem que saber isso, que a crítica ela é importante para a gestão, ela é muito importante. Acolher aquela crítica, não bloquear, se eu tenho que melhorar em tal área, então vou trabalhar aquela área, vou melhorar, vou me comunicar, está falhando. Ou então, mas aquela área tem muito investimento, está dando certo, então está faltando
comunicação, para que as pessoas saibam que realmente está dando certo. Então, muitas vezes, quem está criticando são pessoas que não estão utilizando o serviço, então, ou que não precisam, certo? Então, eles estão criticando, às vezes, por boatos de rua. Então, quando você tem uma comunicação efetiva em cima das ações, você acaba que bloqueia esses comentários maldosos, comentários negativos. Então, é importante, dou a dica, dê condições, forma uma equipe realmente que tenha foco no trabalho, que se dedique, que goste do que está fazendo, porque se também você fazer, eu vou fazer meio que por uma obrigação, eu vou entrar ali ao vivo, é meio que uma obrigação, não vai sair legal. Isso não vai sair legal. Ou entra de corpo, de alma, só faz, grava alguma coisa quando você estiver bem com si mesmo, essa é uma dica importante. Então, trabalha, tem alguns, né, tem várias pessoas, como a Mônica aqui, como várias pessoas que fazem um trabalho de fazer com que aquelas pessoas que não têm costume ou que não têm o hábito de se comunicar, que venham a se comunicar, né, com realmente como tem que ser, como tem que se comportar um gestor, porque tem que dosar aqueles momentos, todos os momentos você tem que dosar, como falamos aí. Então, resumindo, ter foco, ter frequência, ter matéria e se comunicar com as pessoas. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês e estamos aqui, vamos continuar trabalhando. Muito bom, muito bom. Ou seja, dedique tempo também em toda a sua gestão para cuidar da sua própria imagem, da imagem da sua equipe, enfim, de toda a gestão. É esse o grande ensinamento, é esse a grande conclusão desse painel. Bem, meu nome é Mônica Vieira, né? Caso vocês queiram mais informações sobre como trabalhar a sua marca pessoal, é @Mônica_Vieira, lá tem conteúdos muito bacanas sobre essa questão de marca pessoal. Agradeço mais uma vez, Vanderlei, prefeito, quero que você continue aqui conosco, a gente vai dar um pequeno intervalo e volta já já, inclusive com fortes emoções, tá? Então fica aí, tá? Um abraço, Vanderlei, um abraço, prefeito. Tchau, tchau.